Olha só, pessoal, uma questão de física muito boa. A clássica questão do rotor. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês o enunciado. O rotor é um brinquedo que existe em parques de diversões. Ele é constituído de um cilindro oco, provido de um assoalho. As pessoas entram no cilindro e ficam em pé, encostadas na parede interna. O cilindro começa a girar em torno do seu eixo vertical e, a partir de uma velocidade angular mínima, o assoalho é retirado e as pessoas ficam presas à parede do cilindro. Sendo R igual a 2 metros o raio do cilindro, G, a aceleração de gravidade local, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e μ, que é o coeficiente de atrito, igual a 0,20, determine a velocidade angular mínima que o cilindro deve ter para que as pessoas não escorreguem. Pessoal, olha só que questão boa, tá? Vamos ver aqui, ó. O que está acontecendo? Nós temos aqui, como a questão falou, o rotor. O rotor é um brinquedo, como foi dito, que existe aí nos parques de diversões, né? Aí as pessoas entram nesse brinquedo e elas ficam encostadas aqui na parte interna da parede deste cilindro. Então, o cilindro começa a girar e quando chega numa velocidade angular mínima, ômega, o assoalho aqui, ó, é retirado e a pessoa fica aqui, ó, encostada na parede e ela não escorrega. Ela não cai, ela fica presa e aqui o piso, que é o assoalho, né, o piso do cilindro, é retirado e a pessoa fica presa aqui na parede. E o que a questão quer? A velocidade angular mínima para que a pessoa fique presa aqui na parede sem escorregar. É isso que a gente quer. Foram dados aqui, ó, o raio do cilindro, 2 metros, μ, que é o coeficiente de atrito estático, né, que é igual a 0,20, e o módulo da aceleração de gravidade local, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, para resolvermos essa questão, primeiramente nós vamos ter que analisar as forças que estão atuando numa pessoa encostada nessa parede quando esse rotor começa a girar. Vamos imaginar que ele já esteja nessa velocidade mínima, girando, tá? E que o assoalho já não esteja mais aqui. Então o que acontece? Admitindo que a velocidade angular aqui já é a mínima, então imagine esse assoalho saindo daqui. Nós vamos ter uma força atuando para cá, que é o peso da pessoa. Como a pessoa vai ficar presa, ela não vai escorregar, vamos ter uma força que se opõe ao peso que tem a mesma intensidade, que é a força de atrito. Tá certo? Então, em módulo, a força de atrito tem que ser igual ao peso. É fácil ver isso porque a pessoa não vai escorregar. Além disso, tem uma força devido ao movimento circular, que é a resultante centrípeta, que faz com que a pessoa gire junto com o rotor, com a parede. E essa força é a normal, que atua para o centro, aponta na direção do eixo de rotação, do eixo vertical de rotação. E essa normal é a resultante centrípeta. Então vamos lá. Agora, olha só. Como eu acabei de falar para vocês, a normal é a resultante centrípeta. Então, ó, a força normal, a resultante centrípeta, que eu vou chamar de FC, que é igual a normal, ela é igual a resultante centrípeta, e a força centrípeta a gente calcula assim, ó. Massa vezes a velocidade tangencial, que é ó, se o rotor está girando assim, a gente vai ter uma velocidade tangencial aqui. Vai ser essa velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura, tá certo? Olha só, eu não quero trabalhar em termos dessa velocidade tangencial, eu quero descobrir a velocidade angular mínima. Então eu tenho que omitir essa velocidade tangencial e trabalhar com velocidade angular. Mas aí eu lembro o seguinte. Olha só, velocidade tangencial em módulo, ela é igual à distância percorrida dividido pelo tempo. Admitindo essa distância como sendo a distância de uma volta, vai ser o comprimento da circunferência aqui da borda, que é 2π vezes o raio, dividido pelo tempo. Só que o tempo de uma volta é o tempo de um ciclo, e esse tempo a gente chama de período, representado pela letra D maiúscula. Só que, se você olhar para cá, ó, para esta partezinha aqui, nós temos 2π dividido para o período. Ora, gente, 2π, isso aqui é o deslocamento angular de uma volta. Então, 2π
dividido para o período, como 2π é o deslocamento angular dado em radianos, esse ângulo em radianos, né, que é o ângulo de uma volta, 2π, dividido para o período, isso nós chamamos de velocidade angular, que é aquele ômega. Então, o ômega, então a velocidade V é igual ao ômega vezes o raio. A velocidade tangencial se relaciona com a velocidade angular, sim. Velocidade V é igual a velocidade angular vezes o raio. Eu vou substituir naquela equação ali. Então, quem quiser printar aqui, eu vou ter que apagar, né? Então, ó, eu vou substituir lá, ó. Então, essa normal, olha só, a normal, ela vai ser igual a massa. Quando eu trocar aqui a velocidade angular, a velocidade V por isto aqui, vai ficar tudo isso aqui ao quadrado, ó. Ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado, dividido pelo raio. Certo? Eu posso dar uma melhoradinha aqui, ó. Vou apagar isso aqui, tá? Eu posso dar uma melhoradinha. Eu posso simplificar aqui, ó, um raio aqui com um raio aqui. Ou seja, em outras palavras, eu posso tirar um R aqui, cortar este Rzinho aqui e tirar isso. E aí a gente ficou com isto aqui. A normal é a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E agora, vamos lembrar que o peso tem módulo igual a essa força de atrito. E você precisa lembrar também que força de atrito, vou botar aqui, ó, força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Tá certo? Então, ó, se o peso é igual aqui dali, gente, na verdade, o que acontece? Olha só, o peso tem que ser menor ou igual a essa força de atrito aqui, mas como a gente quer o valor mínimo, no mínimo o peso vai ter que ser igual à força de atrito. Mas na verdade o peso tem que ser menor ou igual a essa força de atrito. Mas eu quero a condição mínima para a pessoa não escorregar. Então, no mínimo, o peso, como eu disse, é igual à força de atrito. Então, para que a pessoa não escorregue, no mínimo, esse peso vai ter que ser igual à força de atrito. No mínimo, isso tem que acontecer. Mas aí o peso é a massa vezes G. Né? Que é igual a força de atrito, é o coeficiente de atrito μ, vezes a normal. Só que a normal a gente está vendo aqui, ó, que é a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. O que eu posso fazer? Cortar a massa aqui, cortar a massa aqui. Se eu isolar aqui o ômega aqui, ó, pego esse R, passo dividido aqui junto com esse μ, o ômega vai ser igual a raiz quadrada de G dividido para μ vezes o R. Fica assim. Então, ó, a velocidade angular ela vai ser igual a raiz quadrada de... Quanto é que vale G? 10. Dividido para o μ vale 0,2 vezes o raio, que é 2. Se você fizer essa divisãozinha aqui, né, isso aqui vai ficar 100 dividido para 4 dentro da raiz, de 100 dividido para 4, a raiz quadrada de 100 dividido para 4 é a raiz quadrada de 25, então este ômega, vou botar aqui, o ômega é igual a 5 radianos por segundo. Esta aqui é a velocidade mínima que o rotor, a velocidade angular mínima que o rotor deve ter para que a pessoa não escorregue aqui. Questão super tranquila.